Olá, boa noite para vocês. Permitir todo mundo, salas, transmissão, aqui, abrir. Boa noite, tudo bem? Cansada? Ah, por enquanto só tem você aqui. Achei que tivesse mais gente. Vamos guardar o pessoal. Olá, professor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Eu tive uma tarde, sabe aquela tarde que tudo acontece? Então, eu tive essa tarde. Mas eu sou uma pessoa que estou acostumada a apagar incêndio. Eu resolvi tudo assim, cara, assim, numa agilidade. Eu fico assim, cara, eu devia ser presidente desse país, cara. Rapaz, eu sou o cara do corre. Você tem que ser dinâmico, né? Cara, eu fico assim, impressionado comigo às vezes. Às vezes eu tenho uns períodos mais recluso, né? Eu fico mais na minha, eu gosto de ficar quietinho. Deve ser por isso que eu gasto tanta energia resolvendo coisa, que tem hora que você precisa recarregar as energias, né? Uhum. E eu fico assim, aí o pessoal me chama de velho. E eu nem ligo, né? Porque é bom ser velho, né? Porque é bom que você não deve nada a ninguém, né? Você pode ser um rabugento e ninguém reclama de você, né? Exatamente. Será que vai vir mais gente hoje? Rapaz, hoje está. 7h05 ainda, né? Você conseguiu fazer o texto? Então, professor, Já sei. faz- Choradeira, vai, pode falar. Mas o que eu vou fazer? Hoje eu vou pegar aquele texto que eu escrevi, que eu disponibilizei para vocês, e vou começar a trabalhar ele. Trabalhar não, né? Explicar ele, né? Porque eu já percebi que muita gente nunca teve acesso, assim, mais ou menos, né? Os textos que a gente, expositivos que a gente teve acesso, geralmente são livros didáticos, né? São conteúdos de aula, né? Então, enfim. Ninguém está acostumado a ler uma redação dissertativa expositiva, essa é a verdade, ninguém está acostumado. A não ser, assim, artigo científico, né, que tem uma tese ali e tal, e aí tem um esclarecimento das coisas, e aí tem um desdobramento disso, aí tem o embasamento daquilo, que também envolve uma tese, né, que não é o texto expositivo, né, mas eu estava pensando em trabalhar aquilo, trabalhar o texto que eu escrevi, que não é um texto autoral, né, eu quis fazer um exercício, assim, bem fácil mesmo para mostrar para vocês que é fácil, assim, não é difícil. Não precisa ser muito inteligente para fazer um texto daqui. Você acha que é legal começar ou espera mais um pouco? Acho que, professor, se você quiser começar, de qualquer forma, quem não puder, depois assiste, né? A aula. Uhum. Eu não vou poder ficar exatamente até a aula toda, porque eu vou dar aula às 8. Mas o pedacinho que eu não consegui, depois eu assisto também. Você tá no corre também, né, cara? Bem.
Tá todo mundo, né, bicho? É uma loucura. Sem tempo, querendo mais tempo para estudar para esse concurso. E Não, eu não comecei a estudar para o concurso que eu vou fazer, né? Eu mesmo não consegui. Eu estou ajudando as pessoas, mas eu mesmo não consegui também, não. Mas fazer o quê, né? é, Fazer o quê? Faz parte. Eu não fico mais me martirizando, me culpando. Eu faço minha terapia toda semana, para isso mesmo, entendeu? Tá aparecendo aí? assim, Dá para vocês lerem? tá legal. Então, eu vou dar. Não sei por onde eu começo. Peraí. Chegou mais gente aí? Ah, tá. Beleza. Bom, eu vou começar pelo texto mesmo. Lembra que eu disse que o texto dissertativo e expositivo, ele é um texto que, por ser dissertativo, ele conceitua, ele esclarece algo, né? Então, ele vai dizer o que, que é aquilo, daquilo que a gente está querendo falar, escrever, dizer, né? E o tema do Sebrae, daquela prova, era qual era a responsabilidade do Estado diante ou frente os desastres, né, naturais. Então, um texto dissertativo é um texto que vai conceituar, vai expor, vai explicar determinado fenômeno, né? Expositivo já vem da própria palavra. Você só vai expor o que é a coisa. Aí você não vai argumentar sobre essa coisa, você não vai dar sua opinião sobre ela. O que é diferente do texto dissertativo, argumentativo, do Enem, né, por exemplo, né? Então, a gente não vai colocar o nosso olhar sobre a coisa, entende? Oi? Professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, grupo. Vamos lá, vamos para a aula, vamos trabalhar. Isso aí, energia, isso aí. Positividade, sempre. Que bom, cara, que bom, que legal. Estou recebendo isso. Então, é o seguinte, o texto dissertativo, ele é um texto que vai esclarecer as coisas, né? Então, você vai explicar o fenômeno, né? Qualquer coisa que seja, né? Você vai explicar e vai trazer conceitos, né? Para tornar o texto objetivo. Digamos que no gênero dissertativo e expositivo, a gente só expõe a coisa. A gente não opina sobre ela, a gente não vai julgar aquilo, jamais. A gente não julga mesmo. Então, você pode estar falando sobre racismo, você não vai dar a sua opinião sobre o racismo. Você vai falar o que é, só e pronto, acabou. Difícil, né, talvez, né? Porque a gente, nessa idade já, né? A gente quer dar opinião sobre tudo. Mas no texto dissertativo e expositivo, a gente não dá a nossa opinião, em momento algum. Mas você vai conceituar, você vai explicar o fenômeno, por que ele acontece. E no nosso caso, pode falar, quem quer falar? O Hamilton? Sou eu, professor. Então, nesse caso desse formato dissertativo expositivo, a gente precisa colocar ao pé da letra exatamente o conceito daquela determinada coisa, porque assim, ou a gente pode parafrasear, utilizar outras palavras sem nenhum problema. Pode, pode. Assim, por exemplo, o que eu estou dizendo que é um conceito, né? O que se entende sobre aquele fenômeno. Por exemplo, no tema da proposta, era desastre natural. Lembra? As consequências do desastre naturais na sociedade e qual é a responsabilidade do Estado diante dos desastres. E aí, né, você vai conceituar o que é um desastre natural. E, dentro daquele texto, daquela proposta, tinha lá também a questão que devemos desnaturalizar o desastre natural. Ou seja, há no desastre natural algo político, econômico, tem coisas por trás dessa negligência estatal, né? Dessa omissão do poder público. Então, você pode falar sobre essas coisas de maneira expositiva, não argumentativa.
que é o que a gente não está acostumado, né? Mas eu estou esclarecendo essas coisas para depois eu ler o texto aqui com vocês e vou explicando novamente o gênero. Porém, ao mesmo tempo, eu vou ler esse texto e vou fazer ele, eu vou falá-lo, né, de maneira argumentativa, para vocês verem a diferença na mesma hora, entendeu? Porque argumentar todo mundo já sabe, né? Todo mundo já se acostumou. Mas só expor a coisa sem dar opinião é mais difícil, né? Mas essa é a tarefa, né? Beleza. Então, vou ler. Vocês lembram desses eixos, né? O que é desastre natural, que é aqueles comandos, né, que eles deram na prova, as consequências, a sociedade e a responsabilidade do Estado frente a esses desastres naturais. Então, aí o que eu fiz? Eu coloquei o comando, conceituar desastre natural. Não é para ninguém escrever, não é para ninguém escrever num texto né, do dia da prova lá, conceituar desastre natural. Não, né? Eu só fiz isso aqui para organizar o texto conforme o que a banca estava pedindo. Mas vocês não vão colocar isso aqui no texto de vocês. Vocês só vão conceituar, né? Aí eu fui lá, o que eu fiz? Fui lá no Google, procurei a melhor definição e pronto. E é isso que vocês vão fazer quando vocês forem produzir. Vocês vão procurar o conceito, vai explicá-lo, vai colocar na redação de vocês e vai expor, só expor. Aí eu vou ler a introdução e vou fazer o paralelo entre esse texto e o argumentativo, né, que é só o expositivo. O desastre natural ou ambiental é um evento físico de grande intensidade que causa danos à propriedade, vítimas ou ambos, em uma área ou região povoada. Desta forma, é um evento natural que causa uma mudança negativa ao meio ambiente ou no meio ambiente e na sociedade, ou à sociedade, tanto faz. No entanto, deve-se observar que os desastres ambientais tanto podem ter origem natural, como podem ocorrer por intervenção humana, seja ela intencional ou não, fruto do descaso da população ou da negligência do Estado. Esses textos eu peguei trechos da internet, trechos que eu também modifiquei, tá? Esses trechos aqui, inclusive, eu modifiquei. Então, olha só, eu estou dizendo, estou conceituando o que é um desastre natural, que é um desastre, é um evento físico, mas que causa danos à sociedade. Desta forma, eu estou dizendo que é um evento natural que causa uma mudança negativa na sociedade e no meio ambiente, mas deve-se observar que esses desastres ambientais podem ter origem natural, né? Um terremoto, um vulcão, essas coisas todas que a gente já está acostumado, que é da natureza da própria dinâmica interna da Terra, e tem as questões da dinâmica externa do planeta que são movidas pelas ações humanas. Eu não sei se hoje as ações humanas estão até mudando a dinâmica interna, eu não duvido também. Então, no entanto, deve-se observar que os desastres ambientais tanto podem ter origem natural, como podem ocorrer por intervenção humana, seja ela intencional ou não, fruto do descaso da população ou da negligência do Estado, ou ambos também, né? Nesse sentido, tempestade, terremotos, furacões são exemplos de desastres ambientais de causa natural. Porém, derramamento de petróleo no mar, acidentes nucleares, rompimento de barragens são exemplos de desastres ambientais provocados pelo ser humano. Gente, deu para entender aí a diferença do que é um desastre natural e o que é um desastre socioambiental? Digam para mim, se vocês não disserem para mim, eu vou ficar triste, juro. Falem para mim, eu não quero vocês mais tímidos, tá? A gente está na quarta aula, não há espaço para timidez na quarta aula. Conseguiram entender, mais ou menos, aí? Levanta a mãozinha, digam sim. Tem certeza, gente? Helenilde, está entendendo? Marlene, Robson, Tia Jo. Vocês estão entendendo a diferença entre desastre ambiental, um evento natural, né? E não há intervenção humana. Desastre socioambiental, há intervenção humana. É o ser humano agindo na natureza de maneira geralmente. Aí, quando eu falo geralmente, é minha opinião, tá vendo?
geralmente é inconsequente, o ser humano agindo, melhor dizendo, empresas agindo no meio ambiente de maneira inconsequente. Também os indivíduos também agem, né? Porque se a pessoa joga lixo, se ela joga, enfim, se ela depreda, não preserva a área verde da cidade dela, ela também está sendo irresponsável e inconsequente. Mas dá para entender que desastres naturais, principalmente os que têm ocorrido ultimamente, são mais socioambientais do que ambientais. Tem mais a ver com a mudança do clima causado pelo efeito estufa, que é causado pela abertura, né, da camada de ozônio devido à produção à emissão de gases, né, de efeito estufa, né, que é o dióxido de carbono, essas coisinhas que a gente já está sabendo, que não é natural, é da ação humana. Então, o buraco na camada de ozônio é resultado da ação humana de séculos. Então, logo, os desastres naturais que têm ocorrido têm a sua causa mais dentro dessa compreensão sociológica. É o ser humano ali, ou as empresas, as corporações, o Estado, agindo no meio ambiente sem pensar no meio ambiente. E aí ocorrem as tragédias. Conceituou, deu ali uma diferença do que é uma coisa e outra. Ok. Repare que eu não escrevi, eu poderia ter escrito, se eu quisesse argumentar, poderia ter feito assim: um desastre natural ambiental é um evento físico de grande intensidade. Aí, olha, se eu quisesse argumentar, causado, em sua maior parte, pela ação humana. Se eu quisesse argumentar, isso seria um texto argumentativo. Vocês querem que eu escreva isso? Acho que é melhor, né? Vou escrever para vocês terem uma noção da diferença de um e outro. Se o meu computador aqui estiver de bom humor, ele abre rapidinho o outro. Eu posso escrever no Google Docs também, que é muito bom. Professor, desculpa interromper. Você comentou sobre o Google Doc. É bem interessante, né? Da gente compartilhar, que aí as correções já poderiam ser feitas lá mesmo, né? Eu amo o Google Docs, gente. Sou super fã do Google Docs. Amo mesmo. Sou super, assim... se vocês quiserem escrever no Google Docs, para mim é maravilhoso, assim, né? Eu prefiro do que... O Word, ele é bonzinho também, né? Mas o Google Docs salva automaticamente. Isso. Você não precisa ter não sei quantos gigas de memória, você não precisa, depois precisa comprar se estiver acabando. Eu pago, né? A taxinha lá de memória a mais, que é baratinha, R$7 por mês. Mas eu nunca tive problema com o Google Docs, mas com o Word, misericórdia, já tive problemas. Então a gente pode escrever lá, né? Pode me enviar. E é até legal que assim, há uma brechinha no trabalho, você já digita pelo aplicativo, né? No celular e já vai uma ideia ou outra e tal, né? Mas assim, se vocês conseguem ter silêncio no trabalho, que é uma raridade, dá para escrever. Mas assim, se vocês quiserem entregar acho que até quinta-feira eu consigo dar uma olhada em alguns textos, para a gente fazer uma correção no sábado. Assim, gente, a minha agenda ela é muito cheia, assim, muito cheia. Inclusive, esqueci de pagar umas contas, sabe? Esquecido. Hoje eu cheguei em casa e não tinha energia. Por quê? Porque a conta não estava chegando e eu não estava sentindo falta da conta. Aí, fui lá na Excelsa e paguei as coisas porque eu não sabia. Mas, me entregando até quinta-feira, eu consigo olhar algumas redações, ver quais são os erros mais cometidos e trabalhar isso, né? Emerson, a minha tarde foi assim, entendeu? Nesse nível. E aí,
Cheguei em casa, não tinha energia. Aí, no sábado, eu já começo a trabalhar os erros mais comuns e tal. E a gente já parte para outra proposta, quem sabe, ou amanhã mesmo. Enfim, vai depender da dinâmica também, né? Eu também não gosto de trabalhar na pressa. Eu odeio essa lógica da produtividade. Eu não gosto. Eu gosto daquilo que a turma também sente que está conseguindo. Se não está, beleza, não vão ficar pressando. Eu quero que a galera se sinta confortável também para ir no tempo deles e não se sentir pressionado, porque o mundo já pressiona muito, né? E tudo que você não quer numa aula é que as pessoas te pressionem, né? Por isso que eu resolvi fazer essa dinâmica aqui de escrever, pegar um texto dissertativo e expositivo e transformá-lo em argumentativo, que é o que a gente já está mais acostumado a fazer. Então, bate uma dificuldade, né, de escrever mesmo, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui esse mesmo texto, que é dissertativo expositivo, de um texto dissertativo argumentativo. Que aí vocês vão ver a diferença. Que é o que a gente mais está acostumado a ler, né, e tal. Aí eu vou comentar aqui a fonte, alinhar esse negócio, o e-mail. Pronto. Vocês estão enxergando aí? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Cadê o zoom? Olha lá. Um desastre natural ou ambiental, se fosse um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, vou transformá-lo ele nisso. É um evento físico de grande intensidade que causa danos à propriedade, vítima ou ambos em uma área ou região povoada. Dessa forma, é um evento natural que causa uma mudança negativa no ambiente, no meio ambiente e na sociedade. Eu vou colocar aqui. Estes eventos naturais, isso aqui eu estou escrevendo assim, de maneira não muito pensada, né? Porque é só para dar um exemplo. Os eventos naturais são de ordem social, política e econômica, não sendo somente de origem natural. O que significa que as causas dos desastres naturais são sociais, culturais. Isto é, bom, agora eu estou na dúvida na acentuação. É compõe mesmo, sim. Um cenário de descaso e negligência do poder público e da sociedade perante as mudanças climáticas que estão ocorrendo desde a Revolução Industrial. Vamos lá, olha a diferença de um texto para o outro. Esse texto aqui, ele é dissertativo argumentativo. Eu vou começar o texto conceituando e depois dando a minha opinião sobre isso. Isso é um argumento, né?
E aí, se eu quiser continuar o texto, eu vou ter que comprovar isso que eu estou dizendo, tá? Como a gente faz no texto para o Enem, né? Então, eu coloquei o mesmo início, o mesmo conceito de desastre natural do outro texto e acrescentei: estes eventos naturais são de ordem social, política e econômica, não sendo somente de origem natural, o que significa que as causas dos desastres naturais são sociais e culturais. Isto é, os desastres compõem um cenário de descaso e negligência do poder público e da sociedade perante as mudanças climáticas que estão ocorrendo desde a Revolução Industrial. Isso tudo aqui, gente, é uma opinião. Alguém me chamou aí, peraí. Ai, meu Deus. Cadê? Alguém me Boa chamou. noite, professor, sou eu. Pode falar, Larissa. Eu fiquei na dúvida agora quanto à questão das linhas. No caso do dissertativo expositivo, a gente não tem limites para a linha na introdução, porque eu lembro que era no máximo, da dissertativa argumentativa, 5 a 6 linhas na introdução. Sim. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu não estou escrevendo um texto para que vocês copiem, tá? Não, eu só estou explicando a diferença entre uma coisa e outra. Quando vocês forem escrever o texto de vocês, vocês vão ter que, né, conceituar e comprimir as informações em 6, 7 linhas, tá? Ah, sim, o senhor só está dando um exemplo de como a gente pode usar o conceito. Isso, assim, primeira coisa, vocês estão tendo contato com o gênero pela primeira vez, né? E assim, óbvio, né? Eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu escrevo muito. Então, se eu tentar fazer esse esforço aqui agora, a aula vai demorar, entende? Então, melhor fazer assim, mas só para vocês terem uma noção do que é uma coisa e o que é outra, né? Porque um texto dissertativo expositivo, um texto dissertativo expositivo, eu não posso colocar que as coisas são assim por causa disso, 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 disso. Porque quem está dizendo isso? Sou eu. E quando a voz do sujeito aparece, isso se chama opinião no texto. Se chama argumento, né? Se você trazer essa tese, por exemplo, eu trouxe a tese de que os desastres naturais que ocorrem são de ordem social, né? Intervenção humana, né? Descaso da sociedade, do poder público. E aí, ao longo do texto, se eu estou dizendo isso, ao longo do texto eu vou ter que comprovar isso, tá? Eu não estou dizendo assim da minha cabeça, voz da minha cabeça. Ao longo do texto, no desenvolvimento, eu vou ter que comprovar aquilo que eu disse. É por isso que, no texto dissertativo argumentativo, você tem a tese, você tem a comprovação da tese, e você tem a solução para essa tese que você levantou. Num texto dissertativo expositivo, você só vai conceituar, falar sobre a coisa e pronto. Entendeu? Só isso. Você não tem que solucionar nada. Mas é bom que você pense. Oi? Sim, estou entendendo agora. Eu sei que parece difícil, por exemplo, a gente que já é professor, a gente que já tem carga, assim, a gente tem um conhecimento de mundo um pouco maior, a gente quer opinar sobre as coisas, né? A gente é cheio de opinião. Só que no texto dissertativo e expositivo, a voz do autor, ela não pode aparecer em momento algum. Nada pode parecer opinião, sabe? Então, você pode até colocar assim, de acordo com o dicionário tal, desastre natural e assim, assim, assado. Você pode colocar. Mas você não pode dizer na primeira pessoa, desastre natural é isso. Entende? Aqui eu disse, né? Cadê? Eu disse que ele é um evento físico de grande intensidade. Então, assim, estou dizendo de maneira distante, né? Ou seja, mais objetiva. É como se você estivesse olhando para o fenômeno e dizendo: esse negócio é assim. E minha opinião? Não sei, não dou. É tipo isso. Disso eu não falo, entende? Mas eu exponho. Por exemplo, o melhor exemplo de texto expositivo é a aula. Geralmente, né? As minhas aulas têm um pouco de opinião, às vezes bastante. Mas, por exemplo, um professor, quando vai ensinar literatura barroca, o que tem que fazer? Tem que
expor o conteúdo de literatura barroca e explicar aquilo. E pronto. Isso é um texto expositivo. Uma aula expositiva, né? Você está expondo um conteúdo para que as pessoas aprendam sobre aquilo, e você vai, né, expor características desse período, né, dessa estética barroca, as influências, como era a forma e o conteúdo desses textos. É isso que a gente faz, isso é um texto expositivo. Você só diz como é, como foi, como se faz, mas você não diz nada sobre ele. Nada. E é isso. O texto expositivo é isso, você não diz nada sobre ele. Você só fala sobre ele sem dizer nada sobre ele, pessoalmente, né? Então, é diferente da fofoca, né? A fofoca é totalmente subjetiva, né? É você falando sobre algo que você sente, pensa sobre alguém, aí você diz para o outro. Aqui é diferente, você vai falar sobre o desastre de maneira como se estivesse escrevendo um livro para uma turma, sabe? Vamos supor que você precisa criar uma apostila para que uma pessoa entenda certas coisas. Você vai escrever, vai expor aquilo, mas você não vai argumentar, não vai dar opinião, porque não pode, né? Quando o texto é expositivo, quando é um material didático, o autor não pode colocar a opinião dele. Então é isso. Agora, quando você coloca, né? No meu caso, eu coloquei, esses eventos são de ordem social. Aí, quando tem a voz do sujeito, eu estou assinando ali, né? Que fui eu que estou dizendo aquilo, né? São de ordem social, política e econômica. Quando a gente não quer colocar a nossa voz, a gente diz assim, esses eventos, quando a gente não quer colocar argumento, mas quer colocar esse tipo de informação, para não colocar a nossa voz, a gente coloca para eliminar traços subjetivos do texto, linguísticos do texto, se diz assim, os eventos naturais que têm ocorrendo na sociedade, no Brasil e no mundo, tem como consequência as ações humanas sobre o meio ambiente desde a Revolução Industrial. É uma afirmação? Mas é uma afirmação que as pessoas conseguem comprovar isso vendo televisão. Não parece que é você que está dizendo. Mas você sempre tem que tomar muito cuidado na hora de afirmar alguma coisa para que ela não pareça uma opinião, né? Se ela parece algo muito genérico, muito amplo, ok, beleza, né? Mas a gente sempre fica na margenzinha, né, de talvez estar colocando aquela informação de maneira pessoal. E o pessoal, às vezes, é muito delicado. Vocês vão ver depois. Aí eu coloquei, esses eventos naturais são de ordem social, política e econômica, não sendo somente de origem natural. O que significa que as causas dos desastres naturais são sociais, ou seja, só há consequências naturais, desastres naturais, porque as pessoas não estão preocupadas com isso, né? É isso que eu estou dizendo no texto. Ou seja, se eu estou dizendo que as pessoas não estão preocupadas, isso é uma opinião. Isso não deve estar num texto dissertativo expositivo, tá? Porque é minha opinião. Pode ser que a pessoa que esteja lendo esse material vai dizer, não é uma... Os desastres não são causas sociais. Vai ter gente que vai discordar. Então, por isso que não pode haver argumento, marcas subjetivas, né, sobre aquele conteúdo. E eu ainda digo, é cultural. O que é cultural? Digamos que até o século XVII, XVIII, a gente não tinha muita poluição. Então, não era da cultura as pessoas poluírem muito, não tinha carro, não tinha navio, não tinha, sabe, não tinha nada. Então, naquela cultura, daquele tempo, naquele contexto, não havia poluição. E as pessoas não tinham que se preocupar com isso. Depois da Revolução Industrial, e aí, né, a gente começou a ter máquinas, começou a ter navios e tal, começou a se poluir mais. E aí a gente começa a mudar a dinâmica da nossa relação com a Terra, com o meio ambiente. E se a gente não pensou desde lá as consequências dessa relação, a gente simplesmente foi negligente. A gente não eu e você, né? Mas as grandes corporações.
Só que isso também é minha opinião. E para eu, se eu tiver num texto dissertativo argumentativo, eu tenho que comprovar isso que estou dizendo, tá? Aí, ao longo do texto, eu vou ter que comprovar, né? Uma opinião tem que ser embasada, né? Aí eu digo ainda, isto é, desastres compõem um cenário de descaso. Isso é uma opinião. Ou seja, eu posso colocar aqui esse texto como um artigo de opinião. Eu posso usar, porque ele tem a minha opinião, né? Eu conceituo, mas também dou uma opinião. Então, essa é a diferença. Agora, se a gente pega o texto dissertativo expositivo, a gente vai perceber uma diferença no discurso. Eu sei que a gente passa pela universidade, na universidade mesmo, federal, sem entender discurso. Isso é, para mim, um sintoma do quanto as instituições de ensino superior ainda são mal reformuladas, o quanto o currículo é mal formulado, e o quanto elas ainda são muito despreocupadas com a sociedade. Me parece que as academias estão sempre fechadas em si mesmas, pensando nos conceitos fechados, sem diálogo com a sociedade, e, portanto, me parece que a importância do discurso para o indivíduo, para uma sociedade, para uma mentalidade, não é muito importante numa academia. Sendo que a gente eu, você, todo mundo, a gente é constituído todos os dias por discursos. E esse discurso, por exemplo, que eu escrevi, que é um argumento e é uma opinião, muita gente vai dizer opiniões dizendo que isso não é opinião, tá? Isso são comprovações científicas. Só que quando a pessoa diz isso, ela tem que vir depois e comprovar e mostrar. Se uma pessoa está cheia de má fé, ela vai para a televisão, como candidatos fazem, e diz: isso são estudos científicos comprovadíssimos. Essa pessoa não vai comprovar nada e vai enganar o outro, porque ele está dizendo palavras bonitas. Então, tudo é discurso. Só que no nosso caso, se a gente diz alguma coisa no texto, a gente vai ter que comprovar. E a gente é obrigado a comprovar, né? Só que no texto dissertativo e expositivo, a gente não precisa comprovar nada, porque a gente só está ali para expor o fenômeno e não argumentar sobre ele, né? E aí eu vou voltar nele de novo. Eu vou continuar, né? Aí no desenvolvimento lá do texto lá da Sebrasp, ela pede lá, a banca pede para a gente colocar consequências desses desastres para a sociedade. Aí, mais uma vez, eu coloco da maneira expositiva. As mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, eu estou afirmando? Estou. Só que isso é um conhecimento comum, né? Todo mundo sabe disso. Não é uma opinião mesmo, né? Tem aumentado a frequência de eventos climáticos extremos em todo o mundo. Isso porque o aumento da temperatura da Terra e dos oceanos intensificam essas ocorrências com chuvas mais intensas. Acho que aqui não tem vírgula não, né? Aqui não tem vírgula, tá? Erro meu aqui, pá. Colocar uma amarelinha aqui. Como resultado, muitos desastres ambientais ocorrem em todo o mundo e no país. Repare que eu coloquei todo mundo de novo aqui, tá? Como eu fiz bem rápido, sim, tá, né? Na correria. Em todo mundo, ó. Repetir de novo aqui, ó. Não é bom fazer isso, tá? Com isso, as comunidades estão sujeitas a riscos, especialmente em áreas urbanas que combinam espaços ambientalmente instáveis. Se você for reparar as favelas, né, elas estão ali em espaços ambientais de riscos, né? Pessoas que moram em morros, né? Misericórdia. Então, planície de inundação, morros e encostas. Consequentemente, desculpa, gente. Os riscos aumentam com o crescimento populacional, que as pessoas vão mais, né, ou para a beirada dos mares, dos rios, ou mais, né, para as encostas, né, para os morros. Socorro, né, gente? Triste. Muitas vezes desordenado. Então, crescimento populacional desordenado, a falta de planejamento urbano do Estado, deixa que as coisas aconteçam de maneira
desordenada, né? Isso é minha opinião também, né? Óbvio, né? E falta de políticas públicas efetivas para esse controle e crescimento, né? Esses desastres socioambientais, tá vendo que eu já mudei aqui? Antes eu estou dizendo ambientais, desastres ambientais, depois eu coloco socioambientais. Por que eu coloquei socioambientais? Porque eu coloquei que as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, que ocorre por conta da poluição, né, das grandes empresas, então não é algo natural, é algo social que impacta no natural. Então, logo, tudo é socioambiental. O meio ambiente, ele não age sozinho, hoje em dia, né? Então, esses desastres socioambientais ocorrem de forma cíclica, em contextos neocoloniais do capitalismo neoliberal. Isso vocês vão encontrar também em alguns livros corajosos. Não é qualquer livro, não é qualquer site que vai dizer isso. Deste modo, os povos trabalhadores da pesca artesanal são diretamente atingidos, pois estes convivem cotidianamente com alterações em suas formas de vida e trabalho, né? Então, se a gente tem, por exemplo, essas hidrelétricas, onde você tem as barragens e o nível do rio vai subindo e acontecem inundações, a hidrelétrica é uma ação humana. Esse desastre ambiental é causado por consequência daquela hidrelétrica, né? E vai repercutir toda naquela flora, naquela fauna daquela região. Então, obviamente, não é um desastre ambiental, é um desastre socioambiental. Neste contexto, o Brasil assistiu este ano ao desastre socioambiental que ocorreu no Rio Grande do Sul. Lembra? Consequências para a sociedade. Eu não vou esquecer do Rio Grande do Sul, já que é um evento que ocorreu este ano. Não posso esquecer disso, né? Isso é um coringa, né, para um texto, né? Se for nessa temática, né? Porque alertou os governos estaduais sobre a urgência de criação de políticas de prevenção em seus territórios. Nesse cenário, estima-se que 93% das cidades do Rio Grande do Sul tenham sido atingidas. Milhares de cidadãos tiveram suas casas, móveis e eletrodomésticos, livros e memórias destruídos. Também morreram 157 pessoas e 88 ainda estão desaparecidas. Paralelo a esses números, a economia do Estado pode ter perdido até 58 bilhões de reais, enquanto a economia nacional pode ter sido impactada em cerca de 97 bilhões. Para os capitalistas, isso é muito dinheiro, tá? E para você conversar com um capitalista e convencê-lo, você tem que falar de cifrão, tem que falar de dinheiro. Estudos evidenciam que o setor agropecuário foi o mais afetado, com prejuízos estimados em 3 bilhões na agricultura e 252 milhões na pecuária. Vocês estão vendo que não tem a minha opinião sobre isso aí? Eu não coloquei minha opinião, porque se eu tivesse colocado minha opinião, seria assim, eu ia detratar essa galera toda aí, entende? Ia só xingá-los. Então, isso é um texto dissertativo, eu estou explicando o que é, como acontece. Pronto. E mais nada, né? Se eu quisesse transformar esse texto em algo argumentativo, pegar um trecho aqui, vou pegar esse segundo parágrafo aqui, né? Para transformá-lo num texto argumentativo, para vocês verem a diferença. Aí eu vou botar para apresentar aqui no Google Docs. Aí eu copiei lá aquele trecho. Cadê? Pronto, encontrei. Vocês estão enxergando aí? Esses desastres socioambientais. Deixa eu dar uma olhada aqui, para ver se vocês estão. Ah, tá, que bom.
Vamos lá. Então, aí eu vou dar a minha opinião. Aí vocês vão perceber que há mudanças, né? Texto, né? Esses desastres socioambientais ocorrem de forma cíclica em contextos neocoloniais do capitalismo neoliberal. O que, o que de todas as formas contribuem para o descaso criminoso do Estado perante a própria legislação ambiental, bem como o enfraquecimento do IBAMA. Olha a minha opinião aparecendo. Esses desastres socioambientais ocorrem de forma cíclica em contextos neocoloniais do capitalismo neoliberal, o que, de todas as formas, contribuem para o descaso criminoso do Estado. Isso é a minha opinião. O Estado é criminoso perante a própria legislação ambiental, ou seja, o Estado agindo contra a lei que ele criou. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar. Num cenário distópico, sim. Bem como o enfraquecimento do próprio Obama. Esse exemplo do Ricardo Salles, né? Então, basta pegar esse monstro personificado, assim, em ser humano, não sei se ali há um ser humano, que esse cara era o cara que queria destruir tudo, queimar tudo, né? E aí a gente está vivendo consequências disso, né? Então, isso é uma opinião. Deixa eu colocar aqui. Inclusive, deixa eu amarelar aqui, marcar o que é minha opinião. Peraí. Isso aqui. Essa aqui é uma opinião. Deixa eu ver se consigo marcá-la. Cor de destaque. Pronto, isso aqui é minha opinião. Deixa eu ver. Isso aqui também é minha opinião. Aqui nem tanto, não. Eu estou marcando aqui só para vocês terem uma noção, tá? Para vocês captarem as sutilezas do que é uma opinião. Muitas vezes a opinião ela vem bem escrita e, por estar bem escrita, parece que ela não é uma opinião. Então, por exemplo, o Jornal Nacional ele está ali emitindo opinião o tempo todo. E as pessoas pensam que aquilo ali é imparcial, quando, na verdade, eles só têm um português rebuscado para falar a opinião deles, a ideologia deles, né? É por isso que eu falo da importância de se entender o discurso, né? Ou a linguagem, né, talvez, né? Pronto. Aí eu vou tentar aqui argumentar de novo. Deste modo, os povos trabalhadores da pesca artesanal são diretamente atingidos, pois estes convivem cotidianamente com alterações em sua forma de vida e de trabalho. Aí vem a minha opinião.
Uhum. Olha só, a minha opinião. Estou dizendo, né, que esses desastres eles afetam diretamente as pessoas que sobrevivem, né? Por exemplo, da pesca, da caça, enfim, pessoas que não estão nesse nível, não digamos civilizado, que a civilização também é uma barbárie, né? Mas não estão num estilo de vida mais, digamos, mais burguês. Aí eu coloco aqui, né? Para Michel Foucault, a tanatopolítica é o cálculo que o poder faz sobre a morte das pessoas, uma espécie de administração contábil da vida de cada um. O que significa que genocídios, tragédias socioambientais estão dentro do cálculo da morte promovido pelo poder. Ou seja, eu estou tentando explicar que esse descaso, esse enfraquecimento do Estado com a própria legislação ambiental faz parte desse cálculo. Ou seja, ele não vai procurar formas de solucionar o problema porque ele quer esse problema, ele quer que as pessoas morram, porque eles não estão nem aí para ninguém, para nada. Então, tem pessoas dizendo que a gente vive o capitalismo de desastre, que aí é onde o fascismo entra para dar a carimbada final, entende? Que é deixar as pessoas cada vez cheias de ódio, cada vez mais odientas, para que elas fiquem insensíveis ao fim do mundo, sabe? Então, é tudo calculado, né? Não estou dizendo que todo mundo se junta ali, se reúne e planeja as coisas. Não, as coisas vão acontecendo e elas vão sendo dialógicas, né? Uma alimenta a outra, e aí o filósofo, né? Ele vai olhar para tudo isso, ele vai fazer uma leitura e vai dizer, olha, se eles estão se organizando ou não, não importa, mas as coisas estão acontecendo dessa forma. É dessa forma que se planeja a vida e o bem-estar ou a morte das pessoas em sociedade num contexto capitalista, né? Então, isso aqui, por exemplo, é minha opinião. Eu não colocaria... Se a gente, por exemplo, está escrevendo um livro didático para o ensino médio, a gente pode escrever um negócio desse? Pode, mas pode ser barrado, né? A editora pode barrar, entendeu? Você pode chegar aqui, não, você pode, no conteúdo de filosofia, você pode falar sobre isso. Agora, no texto sobre desastre ambiental, você falar de Michel Foucault, aí é opinião. Você foge da questão de expor o que é o desastre, a consequência e o papel do Estado. Você não vem aqui para falar que o Estado ele é criminoso, você não pode dizer um negócio desse, né? Então, isso é a minha opinião, e a nossa opinião a gente não pode colocar no texto dissertativo expositivo, tá? Jamais. Eu coloquei criminoso aqui, marquei, tá certo. Então, vocês estão entendendo a diferença, assim, tipo, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu devo dizer? Vocês estão percebendo essa diferença? Falem para mim, gente. Diz aí para eu ficar feliz hoje. Estão percebendo? E há coisas que você sabe que vocês não podem dizer e que isso faz parte do gênero, faz parte até do cotidiano, né? Tem coisas que a gente sabe que a gente não pode dizer, né? Senão a gente perde o emprego, de repente. Bom, todo mundo está sabendo aí, né? É isso aí, todo mundo está craque. Quero ver os textos que vão chegar para mim até quinta-feira, tá? Quero ver, hein? Aí eu vou encerrar, cadê? Com a parte da responsabilidade do Estado, que eu adoro. Ah, como eu adoro. Eu sou mal com o Estado, cara. Temos que ser mal, né, o Robson? Temos que ser maus, cara. Tô brincando. Eu sou mal, eu sou crítico do Estado, mas eu não quero a destruição do Estado, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa que dá tiro no pé. Aí vamos lá, né? Finalzinho do meu texto lá, né? Dissertativo expositivo, eu venho dizer sobre a responsabilidade do Estado frente aos desastres naturais. Diante dos fatos, né, expostos, né? Sabe-se que o orçamento da União é muito disputado por todo o poder público federal.
E, diante disso, pouca verba do orçamento previsto para este ano, 2024, foi destinada ao Ministério do Meio Ambiente. Essa informação está na internet, você pode encontrar no site do próprio governo, tá? O Estado tem um papel importante na prevenção e mitigação de desastres ambientais. Isso está na Constituição, inclusive. E na responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente. Desta forma, o Estado deve monitorar áreas de risco e populações vulneráveis, identificar fatores de riscos e criar planos de defesa civis locais, como também deve investir em obras de infraestrutura e recuperação de matas ciliares, tornar mais rígidas a legislação ambiental e endurecer mais as penas às empresas que praticarem infrações e crimes ambientais. Meu sonho, né? Mas não vai acontecer. Somado a isso, o Estado deve investir em educação ambiental em toda a esfera nacional, produzindo esclarecimentos na população sobre riscos climáticos e na importância da preservação do cuidado ao meio ambiente, bem como na conscientização do futuro do planeta dentro do atual contexto. Frisa-se, outro sim quer dizer assim, frisa-se mais fortemente, né, que o Estado não pode se excusar do cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos danos ambientais, alegando a cláusula da reserva do possível. Então, lembra que eu falei da reserva do possível, né, que nós temos a arrecadação de impostos e que o Estado constitucionalmente, né, não sei se é isso mesmo, constitucionalmente ele garantir o mínimo existencial, ou seja, todo cidadão tem que ter a educação, o emprego, o lazer, a habitação. O Estado tem que dar isso, tem que oferecer essas condições de maneira obrigatória. E aí, o que os governadores, enfim, esse bando de fascista vai dizer? Não há orçamento para isso. Estamos sem orçamento, né? Só que, olha só que interessante, eu achei interessante trazer essa informação, né? Então, por isso que eu coloquei, frisa-se, né? É para frisar. O Estado ele não pode se omitir dessa responsabilidade. É obrigação dele, né? Ele não pode se excusar do cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos danos ambientais. Então, todas as famílias impactadas, prejudicadas, o Estado tem que reparar essas famílias, em todas as formas, alegando a cláusula da reserva do possível. Você não pode dizer, não temos dinheiro, se vira, né? A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, da Organização das Nações Unidas, determina aos Estados em desenvolvimento a obrigação de planejamento integrado para assegurar a compatibilidade entre desenvolvimento e preservação ambiental, princípio 13 da Constituição. Não, acho que aqui é da declaração, tá? Da Declaração de Estocolmo. Então, essas informações aqui têm a ver com a Declaração de Estocolmo. E a questão já foi posta à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que julgou incabível a alegação da reserva do possível diante da omissão estatal. Ou seja, se acontece alguma tragédia e o Estado foi omisso, igual foi aquele playboyzinho lá do Rio Grande do Sul, ele foi omisso, ele não pode alegar que não há orçamento, que não há reserva do possível, não há dinheiro para o básico, para os direitos sociais, que é habitação, segurança, emprego, blá, blá, tudo isso. Então, a questão já foi posta à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que julgou incabível a alegação da reserva do possível diante da omissão estatal na implantação de políticas públicas prevista na Constituição Federal. E aí eu deixei o link aqui da Constituição Federal, caso vocês queiram utilizá-la para argumentar no texto de vocês. Sempre que a omissão vier a comprometer a eficácia e a integridade dos direitos sociais. Então, vocês estão entendendo que se o Estado foi omisso e ele vem dizer que não há reserva do possível, ou seja, para cumprir o mínimo existencial,
Se isso fere a integridade e eficácia dos direitos básicos do cidadão, comer, beber, dormir, morar, enfim, ter um emprego, isso o Supremo Tribunal Federal já disse que é incabível, que todas as políticas públicas têm que andar a questão econômica com o meio ambiente. Não se pode trabalhar só num setor e esquecer do outro. E a gente já viu no orçamento de 2024 que foi exatamente isso, né? Investiu-se pouco no meio ambiente e investiu-se muito em outras áreas. Deve o Estado, portanto, priorizar políticas públicas. Por que eu estou dizendo que o Estado deve isso, deve aquilo? Porque aqui está pedindo que qual é a responsabilidade do Estado frente aos desastres. Aí você pode vir com essa linguagem mais imperativa, né? O Estado deve, de acordo com a Constituição, o Estado deve, dentro da seção tal, entende? O Estado deve isso porque é obrigação dele, não sou eu que estou dizendo, né? Então, vocês podem vir de maneira mais categórica, mais imperativa, nessa parte do texto, quando eles pedirem uma postura, né, do poder público. Então, deve o Estado, portanto, priorizar políticas públicas definidas no texto constitucional, dentro das quais está a preservação e a defesa do meio ambiente, ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras, artigo 225 da Constituição Federal. Diante disso, os governantes negligentes devem ser responsabilizados por crimes de responsabilidade. Ou seja, essa galera já devia ter sofrido impeachment. Só que não sofreram impeachment porque a base deles estão lá, fortalecidas, e não vão aprovar o impeachment deles, uma vez que não cumprem com as competências inerentes aos cargos aos quais foram delegados pela população. Vocês estão entendendo o negócio? Vocês estão entendendo que o bicho está pegando, mas o povo é pateta, né? E deixa, assim, se lasca, né? Então, aquilo ali, esse texto eu fiz, eu não fiz um texto de 30 linhas, não era a minha intenção, era só para ilustrar para vocês o que é um texto dissertativo expositivo. É assim, eu não posso colocar a minha opinião? Não, não pode. Mas, se você usar a Constituição para dizer o que o Estado deve fazer, o que, sabe assim, ali eu coloquei, por exemplo, que é constitucional, que o STF já disse que não adianta vir com essa historinha que não tem reserva, que não tem dinheiro. Vocês são responsáveis, isso é competência do Executivo. E a competência do Legislativo atender às demandas da sociedade, que não são só seres humanos, no meio ambiente, e levar isso para o Executivo. O Executivo tem que executar políticas públicas. Vocês não estão fazendo o trabalho deles, isso é crime de responsabilidade. Então, por que esse povo está aí, né, fazendo mimimi, chorando, né? Então, eu coloquei aquelas informações, porque são informações que já estão num documento normativo, que é a Constituição. O país assina também a Declaração de Estocolmo. Então, se o país está todo na discursividade, dizendo que isso aqui vai ser um paraíso, ele tem que cumprir com aquilo que ele, né, disse, né? Então, é isso. Eu queria mais dizer, colocar esse texto que eu escrevi para vocês terem uma noção do caminho que vocês podem seguir. E do caminho que agora, né, eu fiz esse paralelo do caminho que vocês não devem seguir, né? Então, é isso. Assim, não é difícil, né? Só conceituar e expor. Difícil é se segurar. Mas vocês estão começando, lembrando disso, gente, vocês estão começando. Então, é muito humano, demasiadamente humano, errar de primeira, errar de segunda, errar menos na terceira, melhorar na quarta. É um processo, tá? Você não tem que achar que vocês vão escrever alguma coisa extraordinária de cara. Ninguém escreve nada extraordinário de cara. Então, não fiquem com vergonha ou com medo de expor, enfim. Eu já fui muito mal também de escrita, vocês não têm noção. Muito mal. Vocês pegarem meu texto no primeiro semestre lá da faculdade, vocês vão rir um pouquinho. Mas faz parte do processo, né? Então, assim, a gente não tem que sentir vergonha de nada, né? Então, é isso que eu queria mostrar mesmo, o texto que eu escrevi, para mostrar, né, ilustrar como é que é o texto, como é o padrão, né, de discursividade,
ou de exposição, né, das informações, e aí, a partir disso, vocês criam o texto de vocês. Eu fiz umas pesquisas e meio que colei num doc, em um Word. E nessas informações ali que eu coloquei no doc, vocês podem utilizar também no texto de vocês, só para vocês destravarem um pouco, entendeu? Você pode copiar? Pode copiar. Mas é só para vocês entrarem no clima do gênero. Depois vocês não vão copiar e colar, depois vocês vão escrever com as próprias palavras de vocês. Mas vocês podem copiar lá. Se tiver coisa da internet, se vocês acham que é interessante, vocês vão lá, copia, cola. Eu só quero ver como é que está a estrutura de vocês primeiro, depois eu vou cobrar, digamos, uma originalidade, né, ou uma obra mais autoral. Érica, eu mandei esse texto que eu escrevi, que eu expus aqui em PDF, lá no grupo, tá? Eu expus, acho que foi em domingo, eu tive que escrever ele no domingo, inclusive. E aí eu expus lá, eu também coloquei no grupo características, né, do texto dissertativo expositivo, também está lá no grupo, vocês podem ir lá no grupo, lá e colocar lá link das mídias e tal, sei o quê, aí vai estar lá os documentos. Se vocês quiserem, eu mando essa folha que eu fiz as pesquisas e guardei as informações, ou vocês mesmos podem pesquisar e retirar lá, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, de forma a manter a estrutura coerente, né? O gênero correto, né? Então, amanhã, eu estava pensando em trabalhar uma outra proposta, mas eu tenho que ir de acordo com o andamento da turma, eu não posso ir atropelando vocês, né? Eu tenho que ter essa sensibilidade também. Então, a gente pode trabalhar? Podemos, tá? Por mim, eu trabalharia. Mas eu quero ver como é que, se eu receber algum texto amanhã que já esteja nesse nível eu li o texto e disse, olha, a pessoa já entendeu a proposta. Se eu ler mais 2 textos, dizer, a galera entendeu a proposta, eu mudo já passo para outro tema rapidinho. Mas se eu vir que as pessoas estão com dificuldade, não é bom a gente mudar para outro conteúdo só por número, né? Só por questão de conteúdo por conteúdo, né? É bom saber onde as pessoas estão com dificuldade, trabalhar com calma, diferente da universidade que trabalha com produtividade, com mercado de trabalho, que trabalha com essa questão da produtividade. Esse negócio adoece as pessoas, emburrece elas, esvaziam elas de um monte de coisa legal. Talvez não seja essa a minha proposta e nem meu método, né? Mas eu quero, sim, trabalhar o máximo de conteúdos possíveis, mas dentro da limitação também de cada um, né? Não vou também atropelar as pessoas. Então, é isso. Perguntas, questionamentos, críticas, reclamações, falem. Falem, porque eu tenho um cachorro quente para comer daqui a pouco, tá? Eu não quero perder. Pode falar. Eu só estou querendo saber a temática da redação. Da próxima? Não, essa temática que você pediu até quinta-feira. Eu coloquei lá no grupo. É porque eu não acompanhei o grupo, né? Porque eu estou chegando agora. Que legal. Peraí, Érica. Você. Peraí, Érica. Érica, vocês não sabem, mas eu tenho um TDAH. Vocês sabiam disso? Eu também tenho. Você tem? Érica, você viu? Hoje eu fiquei sem energia na minha casa, porque não me dei conta que eu não estava pagando as contas. E aí, eu estou chegando agora. Assim, eu nunca tive aulas de redação e tal. Vou te mandar agora, minha filha, agora. Muito tempo, estou sem estudar. Ai, Érica. E Eu vou aí te mandar agora, tá? Pode falar. Pode ir falando. A temática dessa semana é sobre isso, os desastres ambientais. A gente trabalhou isso na semana passada. No sábado, a gente ia para a aula da prática. Só que eu percebi que a galera estava com dificuldade, sabe? De partir da prática. Aí eu tinha prometido fazer um texto para dar como exemplo. E aí eu coloquei a proposta da redação de acordo com a proposta da Sebrasp, que eu vou te mandar também. Só que é aquela coisa, né, cara? Você planeja uma coisa para a aula, mas você tem que andar conforme
né? Você tem que dançar conforme a dança, né? Então, você não pode planejar uma coisa e tentar executar, sendo que a turma, poxa, calma aí, professor, nós não chegamos lá ainda, então você tem que andar conforme a turma, e não conforme a sua cabeça, né? Aí eu vou te colocar aqui os temas, eu vou mandar para você a proposta, e vou mandar para você, tá? Folha de redação, e os quesitos avaliados pela própria banca sobre esse tema, o que eu acho maravilhoso, né? Que ele vai dizer assim, a Sebrae vai divulgar o caderno de redações com gabarito e vai dizer assim, padrão resposta definitivo, o que a Sebrae esperava que vocês escrevessem naquela proposta. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Aí você vai, eu mandando para você agora, tá? Aí você pode dar uma olhada lá para saber o que eles esperam de vocês, como vocês vão escrever o texto. E é muito legal, eu acho, nesse sentido, a Sebrasp muito, muito bacana mesmo, muito, muito humana. E aí, a próxima proposta, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu já baixei tudo, eu só não lembro, mas eu quero que vocês se sintam confiantes, confortáveis de escrever e perder a timidez, sabe, assim, para não ficar aquela coisa meio traumatizante, né? Tipo, ai, eu não estou entendendo, e ficar com medo de falar, e aí eu vou pagar um mico, e aí a pessoa trava, sabe? Ah, não, isso eu não quero. Não quero traumatizar ninguém. Eu já fui traumatizado, chega, né? Não quero que ninguém seja mais. Mas é isso, Érica. Vocês podem me procurar no privado se tiverem alguma dificuldade, se precisar de referência. Eu mesmo peguei essas referências ali no Google, que o Google já tem a inteligência artificial, que dá uma resposta meio resumida, e ele vai dizendo as fontes de onde ele tirou aquelas informações. Aí eu peguei essas informações e condensei tudo, organizei, planejei e coloquei conforme o gênero pedia. Mas a gente pode, eu acho muito interessante a gente ter muito mais aulas de como escrever o texto do que simplesmente explicando o tema. Eu acho que a gente tem que focar na produção mesmo. E nas dificuldades que vocês têm na hora de produzir. Eu acho que isso é mais interessante do que qualquer outra coisa. E depois a gente vai para a questão gramatical, sintática, que é um outro rolê mais chatinho. Mas é isso, fique à vontade para pedir ajuda, socorro. Tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? E é isso, mais alguma coisa aí, gente? Érica, eu já te mandei tudo, tá? Dá uma olhadinha no seu WhatsApp aí. Ok, obrigada. De nada. Robson, tá vivo, tá acordado? Tá, né? Morrendo de sono, já dormindo em pé já, né? Ô, professor, boa noite, professor. Boa noite a todos. Rapaz, é como você falou, chega da escola quase no instante. Cansado. Estava em sala de aula e tá uma correria. Mas Eu imagino. vamos para a guerra, meu amigo. Vamos para a guerra. Nossa, você trabalha em 2 horários, né? É, é. Minha mãe, vai, meu filho, vai estudar. Eu queria pintar, deu nisso. Meu Deus. Cara, mas assim, se vocês quiserem, eu dou mais um prazo, eu não sei, sabe? Ah, professor, Vê aí com vocês aí como é que fica melhor. professor, acredito que acho que até amanhã à tarde, tá tranquilo. Para Beleza. enviar a proposta para o seu WhatsApp e vamos ver. Assim, você tem um pouco de dificuldade, porque assim, eu não sou muito de escrever. Realmente eu tenho algumas dificuldades, né, no que se relata na organização. Mas um dia tem que começar. Então que começa a partir de agora. Depois É um parto, depois é um sai. par. Não dói? Dói. E sobre aquele cara que o senhor falou, da besta Pô, do Bolsonaro, não foi ele ah, que queria passar a boiada? oi? Que queria passar a boiada? O Ricardo Salles, não foi? Eu vou citar ele na redação. Ai, cuidado, se for expositivo, é bom evitar. Um texto expositivo. Tá No bom. argumentativo, você pode citar esse tipo de gente e falar sobre descaso e tal. No Tá bom. expositivo, a gente só expõe o fenômeno da coisa e vai para casa. No argumentativo, a gente põe fogo, entendeu? Tá bom. Tá certo. É isso, então.
Bom, ninguém mais quer falar? Eu vou encerrar a aula, tá? Até amanhã. E boa noite para vocês, bom descanso, fiquem na paz aí, tá bom? Um abraço aí, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Robson. Tchau, Tia Ju. Tchau, Elenildes, Marlene, Érica. Mais alguém? Só eu. Para.